Bem-vindo a mais uma aula do nosso workshop Como especificar o computador ideal para arquitetos e engenheiros. Na verdade, essa aula aqui é uma extensão do nosso workshop, né? O nosso workshop ele ia até a especificação do nosso computador ideal. E aqui nós vamos um pouco mais além, atendendo aí a pedido de vocês, né? Que gostariam de ver aí cada componente que a gente escolheu. Veja, eu vou compartilhar aqui a minha tela, aqui no caso a minha mesa. E aqui eu tenho todos os componentes que nós vamos utilizar na montagem aqui do nosso computador e eu vou explicar sobre cada um deles. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, nessa primeira aula a gente vai mostrar aqui o porquê, né? Nós escolhemos cada um desses componentes, né? O porquê da escolha de cada um deles, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Depois nós vamos ter uma aula aí também sobre a montagem. Não vai ser um tutorial de montagem de computador, mas eu vou mostrar como eu executo o processo de montagem no meu computador. Mas para você ver aí um passo a passo, é claro, você pode recorrer aí a canais específicos aí sobre tecnologia e a montagem de computador. Aqui vai ser um tutorial, não um tutorial para você executar, mas um passo a passo que eu utilizo para montar o meu computador. Depois disso a gente vai ver como a gente, depois de montado, né, o que fazer com esse computador, né? Então a gente vai ver como baixar e instalar, por exemplo, o Windows, né? Como a gente pode baixar aí e instalar o nosso Windows. E para isso, a gente vai ver o porquê que é importante, até eu comprei aqui, você ter um USB aí de qualidade para executar esse processo, tanto na instalação do Windows, quanto também, se for o caso, na atualização da BIOS, né? De repente, sua placa-mãe precisa de uma atualização antes de colocar o processador, então é importante você ter um USB aí de qualidade. Eu já tenho aqui também na minha mesa comprado, tá bom? Então, além disso, a gente vai criar também uma aula aqui, atendendo a pedidos, de como você pode baixar e instalar, no caso o Revit, que é o principal software que a gente utiliza para desenvolver os nossos projetos de arquitetura aqui, tá bom? Então, primeiramente eu vou compartilhar a minha mesa, né? Vou mostrar aqui cada item que nós temos aqui e eu vou explicar um pouquinho sobre eles, né? O porquê dessa escolha. Mas depois eu vou compartilhar a minha tela novamente e a gente vai ver ali exatamente o porquê exatamente da escolha, né? Porquê de cada um desses itens. Aqui eu vou explicar rapidamente sobre cada um deles, né? Então, primeiramente, nós temos aqui um i5, que foi a nossa escolha, é o i5 13600KF, tá bom? Vou até colocar aqui para ver se ele foca melhor. Então, é o i5 13600KF. O KF, né? Quando você tem um F no final, mas significa que esse processador ele não tem a placa de vídeo integrada, mas não tem problema porque nós temos a nossa placa de vídeo específica aqui para o nosso sistema. Mas é claro, se você quiser comprar somente o 13600K, não tem problema nenhum. A diferença é que ele vai ser um pouco mais caro do que o KF, que não tem a placa de vídeo integrada. E a placa de vídeo integrada ela serve quando você não tem uma placa de vídeo, ou ela morre, né? Você pode continuar utilizando o seu computador porque ela vai ter uma placa de vídeo integrada. No meu caso, eu tenho placa de vídeo sobressalente, eu não preciso. E esse aqui, então, é o nosso i5 3600, é um processador de 20 threads, né? Ele tem 14 núcleos, na verdade, ele tem 20 threads no total, que ele tem aí 6 núcleos de performance e 8 núcleos de eficiência. Então, 6 núcleos de performance, ele tem 2 core, então são 12, mais o 8 de eficiência, dá o total aí, nesse caso, de 20 threads. Então, é um processador aí bem interessante. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê que eu acabei escolhendo ele. E para utilizar ele, né, a gente escolheu a B760 Aorus Elite AX. Eu tinha colocado até a especificação aí para vocês, a B760 Aorus Elite sem o AX. O AX é porque ela vem aí com Wi-Fi integrado. Se você não precisa do Wi-Fi, você não precisa do AX nesse caso. No meu caso, eu acabei comprando o AX porque o preço valia o mesmo entre ter o Wi-Fi integrado ou não, tá bom? Mas nesse caso, então, foi por isso. E aqui, então, nós temos também aqui a nossa SSD M2 NVMe, né? Que aqui ele é super rápido e de muita boa qualidade e também de vida útil longa, né? O porquê da escolha desse cara aqui, daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre ele, mas ele tem 7.400 MB aí de leitura e 6.800 MB de escritura, além de ter uma vida útil muito longa de 1 TB. Nós acabamos escolhendo ele para instalar então o Windows e o Revit também, para utilizar diretamente nele. É claro que backups, etc, eu vou ter o servidor ou a parte, você poderia ter aí um SSD à parte
aí para guardar os seus backups ou até mesmo um HD, né? Já que você não vai mexer naqueles arquivos, não precisa ser tão rápido esse HD, pois seria um de backup. Mas na sua máquina seria isso. E a memória RAM, eu acabei comprando duas de 32, daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê. Então eu tenho no total de 64 GB aqui de memória RAM, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê. E aproveitando aqui, a gente tem aqui também um water cooler, né? O Gamax da série LE520 da Deepcool, que atende muito bem o nosso i5 aqui nesse caso. Depois a gente vai ver ali, se a gente tivesse trocado por outro processador, o que aconteceria. E aqui eu tenho a minha RTX, né, série profissional A2000, que eu já tinha ela, né, então vou acabar utilizando ela, mas eu tinha recomendado ali uma 3060 também, RTX 3060 Gamer, né, que você poderia utilizar também, depois a gente vai ver o porquê. A gente já viu, né, as especificações lá atrás, durante o nosso workshop, a diferença, né, entre elas. Se você não viu, você tem que ver aquelas aulas, a diferença da placa game, da placa profissional, mas aqui, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a placa de vídeo, aí eu vou comentar um pouco mais. E aqui eu estou utilizando o que está destoando um pouco de tudo aqui, e até da especificação que eu tinha colocado, é essa fonte aqui da Cooling Master, que ela tem 1200 watts, né? É a série Platinum, então ela tá muito além do que o nosso sistema precisa, porque eu já tinha aqui de um antigo projeto, então eu já tinha ela, então vou acabar utilizando ela. Mas se fosse o caso, se eu tivesse só utilizando a 2000, eu poderia utilizar até uma fonte de 450 aqui, sem problema nenhum, ou a recomendação é de 650, porque você pode atender você até uma 3060, RTX 3060, 4060, 4070, 4070 Ti, então trazendo um pouco mais de longevidade para o seu sistema, né, quando você for trocar aí a sua placa de vídeo, por exemplo. Mas esse caso aqui, a nossa placa de vídeo, ela consome aí só 70 watts e ela tira diretamente, ela nem tem entrada, né? Nem tem entrada de energia, ela retira diretamente aí da placa mãe a energia dela. Então é um sistema bem econômico em relação à energia, em relação à placa de vídeo aqui, a nossa placa de vídeo profissional. Eu tenho alguns outros itens aqui que eu comprei a mais também, que vai ser necessário. Então eu tenho aqui a nossa pasta térmica, que é de excelente condutividade, ela tem 14 aí, watt por mK, então é uma excelente pasta térmica. Aqui o USB para instalação do Windows. Eu tenho aqui uma cinta que serve também para organização dos cabos, né, que a gente vai utilizar. Eu comprei alguns itens a mais também que depois eu vou mostrar aqui. Também eu tenho um teclado mecânico aqui que eu acabei comprando, depois eu vou falar sobre ele, caso você queira saber. Também nós temos aqui o nosso gabinete, né, que a gente tinha recomendado. Esse o gabinete também aqui da Deepcool, o CC560, está lacrado aqui, ainda nem abri ele. E eu comprei mais um item aqui, que nesse caso seria também um monitor. E esse monitor, no meu caso, é um monitor de 27 da Ultra Gear, que é o 27GM60E. Seria esse cara aqui também está lacrado. Ele é de 144 Hz, né? Ele tem 1 milissegundo, ele tem o painel também IPS, né? Então a recomendação é você ter um painel IPS aí em relação às cores, né? Mas assim, ele tem 144 Hz, é necessário? Não, né? Mas nesse caso ele é mais um monitor para game, né? Porque a relação à frequência, Hz, milissegundos, e toda a especificação dele é ideal, né? Tem também aí outros itens também, outras tecnologias, como o G-Sync e etc. Mas eu acabei resolvendo ter ele. Primeiro que eu quero, eu sou acostumado a utilizar monitor de 27 polegadas, eu utilizo um iMac com 27 polegadas. Nesse caso, ele é até um Quad HD, só que nesse caso ele é 1080, esse Ultra Gear que eu comprei. Mas, nossa, será que não é melhor um Quad HD, um 4K? No final, as aulas que eu gravo, a utilização do Revit do dia a dia, eu acabo utilizando 1080 para o tamanho das fontes, em relação ao processo do vídeo, etc. Eu acabo utilizando 1080p. Então, esse mesmo de 27 que eu tenho hoje, ele é um Quad HD, mas eu utilizo 1080, então eu acabei comprando esse da Ultra Gear também para utilizar. E os 144 Hz vai ser só um luxo a mais aí em relação à utilização, né? A resposta entre o mouse e a tela vai ser muito mais rápida aí,
muito mais, vamos assim dizer, diluída, né? Mais automática aí por causa em relação a essa frequência. Mas para a utilização de games e outros que precisam de uma frequência mais alta, ele serve bem nesse caso. E se você vai comprar, uma recomendação seria aí principalmente um painel IPS para representação de cores e etc. A qualidade dele é maior. Mas aí vai de gosto também de cada um. Mas então, voltando aqui, eu vou compartilhar minha tela. Então, vou compartilhar aqui o nosso desktop e vamos ver aqui o porquê, então, que eu acabei escolhendo aqui esses itens, né? Então, a primeira coisa, né? A minha utilização no dia a dia, eu utilizo praticamente 90% do minha utilização vai ser utilizando o Revit. Então, para a utilização do Revit, a gente viu lá que é o processador de núcleos mais forte, núcleo único mais forte, porque para utilizar os múltiplos núcleos ele utiliza muito pouco. A gente viu tudo isso, não vou entrar em detalhes aqui. Se eu fosse utilizar um computador, né, que eu precisasse utilizar no dia a dia múltiplos núcleos e intenso, né, no caso vamos supor que eu faço só renders em 3D Max utilizando todos os núcleos, eu já não partiria para o i5, mas sim o i9 ou um Threadripper ou o próprio a última geração também do Ryzen aí da série 7000 também aqui 7000 poderia ser os últimos da série da Ryzen, poderia ser um Threadripper que tem muitos núcleos também, poderia ser, vamos voltar aqui na nossa tabela só para a gente exemplificar melhor, lembrando, né, a gente viu tudo isso durante o nosso workshop, mas só para não passar nada aqui, de repente a gente poderia estar utilizando os processadores, por exemplo, aqui da série 7000, por exemplo, um 7950 X, que seria de 32 threads. Se eu vou utilizar, principalmente o desempenho vai ser aí múltiplos núcleos como o 3D Max, né? E se dinheiro também não é um problema, né? Ou o i9, por exemplo, aqui também, que aí nós estamos já falando de processadores que aí tem 32 núcleos múltiplos, né? Então tem 32 threads aí nesse caso. Mas, ou até mesmo o Threadripper também da AMD. Mas nesse nosso caso, nós estamos aqui escolhendo, no meu caso, estou escolhendo um computador que ele tenha o melhor custo-benefício e que me atenda com uma velocidade muito boa de núcleo único para o Revit, mas também que em algum momento, quando eu for utilizar o 3D Max ou utilizar múltiplos núcleos, eu possa também ter um bom desempenho. Então é aqui que entra o nosso i5. Porque nesse i5 ele tem aí mais de 5 GHz, 5.1 dos núcleos de performance e 5 até 5.3 de Turbo Boost de núcleo único. Então é um excelente processador para clock único, né, do processador de clock único, atendendo o Revit bem, e também ele tem 20 threads, né, então é um processador também que tem bastante núcleo aí para fazer renders também, caso eu necessite, né, então ele é um processador, vamos assim dizer, que está aí no meio termo, atendendo os dois, super bem núcleo único, e aí atendendo aí com uma porcentagem de 30%, 35% a menos do que um i9, por exemplo, no caso aí de multithreads, mas ainda ele é um bom processador. E aí, o que acontece? Quando você acaba escolhendo ele, você se beneficia de escolher outros componentes, como a B760, a placa-mãe que eu tenho aqui, a B760, que a gente estava explicando, ela vai bem com esse i5. Por quê? Vamos voltar aqui, eu vou compartilhar a minha mesa aqui novamente, vamos voltar para cá. Então aqui, essa B760, ela vai muito bem então com o nosso i5. Então por quê? Porque ela tem um bom VRM, né? Ela tem 12 fases, mais um aqui. Ela então consegue empurrar bem todos os cores que tem o nosso i5. Ela consegue ir até mesmo suportar um i7. Agora, se eu tivesse que escolher um i9, eu já teria que pular já para uma Z790. E aí o preço já iria duplicar o preço da minha placa-mãe. O processador de 2.000 ia pular para 4.000. Então a placa-mãe ia duplicar também, ia gastar mais uns R$ 1.500 a mais. Aqui uns 2.000 a mais. Então todo o sistema só aqui já iria R$ 3.500 a mais, somente por passar por um i9. E não é só isso, eu teria que trocar o meu
o meu water cooler de 240 para um 360 topo de linha para conseguir aguentar a temperatura de todos esses 32 threads do meu i9, que estaria então aumentando o custo de tudo aqui, no mínimo uns R$ 4.500 por aí, em tudo isso que eu acabei de comentar aqui. E nesse caso, utilizando desta forma, eu vou ter um bom custo-benefício. Então, se eu voltar aqui para a apresentação de novo que eu estava mostrando, então o que acontece? Aqui, nessa próxima tela, eu vou ver bem isso. O meu i5, ele está aqui, ele é um 13600K. Hoje em dia a gente já tem a 14ª geração, que nada mais quase que é o mesmo processador com um pouquinho mais aí de overclock, vamos assim dizer, né? Lógico que mudou alguma coisinha ali no desempenho dele, ali da qualidade dos componentes, vamos assim dizer, para conseguir um pouquinho a mais de frequência, mas que acaba só, do meu ponto de vista, esquentando ainda mais o processador e não tendo tanto benefício nisso. Mas aqui, falando sobre a série geração 13, veja que entre o i5, utilizando o Revit, utilizando esse teste aqui, né, que é o benchmark RFO do Revit, ele tem uma diferença muito pequena aqui entre o i9 e o i5. É praticamente uns 7% aí de diferença. Aqui em segundos, aqui nesse teste, né, seria aí 4 segundos mais ou menos e pouco de diferença. Então, se você está pensando em montar um computador para utilizar o Revit, você vai pensar no núcleo único. E nesse caso aqui, o i5 13600 custando aí todo o seu conjunto, né? Praticamente, como a gente falou, 3.500, 4.000 reais a menos, você vai ter um processador com 7% de diferença do i9. Então, será que vale a pena pagar todo um custo de quase de 50% a mais em todo o seu sistema para ter 7% a mais no núcleo único dentro do Revit? É claro, se você estiver utilizando para o 3D Max, como eu falei, software que utiliza todos os núcleos, aí é capaz que você queira ir para o i9, que aí sim você vai ter uns 30, 35% a mais de desempenho em relação ao outro. Mas nesse caso não se justifica. Tanto que você poderia também aí partir para um i5, utilizando toda a tecnologia da série da DDR4, que seria um custo menor do que a DDR5 que a gente está comprando aqui. A placa-mãe é mais barata, as memórias RAM mais baratas também, vai cair todo o seu sistema aí uns 7% também, mas você vai ter um sistema mais barato ainda, se fosse o caso, tá bom? No meu caso, eu já queria manter tudo na DDR5, ficou um pouco mais caro, mas eu quis ter esse benefício desse desempenho um pouco a mais, por conta das memórias RAM sendo DDR5 com maior frequência de velocidade. Então, é por isso que a gente acabou aqui escolhendo esse i5 aqui no nosso sistema. Lembrando que se eu escolhesse o i9, teria que trocar já para uma Z790, porque essa B760 não vai conseguir dar toda a energia, né? O VRM ali não vai dar toda a energia que ele necessita, ela vai sobrecalentar, porque essa também ela não vai aguentar, então ela vai ficar mais quente, como a gente viu lá nos nossos testes ali, a gente mostrou lá nas aulas, né? Sobre as diferenças das placas-mãe utilizando processadores diferentes, que eles esquentam mais e acabam não dando o desempenho final daquele processador. Então o processador fica andando numa velocidade mais baixa, porque ele chega no limite dele, e para ele não queimar, vamos assim dizer, ele reduz o clock. Então é como se você comprasse um i9 utilizando um i5, se você utilizar uma placa-mãe que não aguenta aquele processador. E também, se você não tiver um water cooler de 360 adequado para o i9, ele vai ter que reduzir também, mas é como se você tivesse tá feliz com o i9, mas trabalhando com o i5, porque ele vai sobrecalentar sempre e vai descer, reduzir se você não comprar também um water cooler correto para ele, né? Então, voltando para cá, então aqui do nosso computador ideal, então a gente já falou sobre o processador, o porquê dele, a placa-mãe, o porquê dela, então a B760 consegue empurrar bem esse 5 até um i7 se for o caso. Lembrando que se você colocar um i7 e utilizar todos os núcleos, o ideal é já pular por um water cooler mais caro de 360 também, porque aí vai ficar mais caro todo o seu sistema também. Mas então, voltando aqui para o nosso i5, que é o melhor custo-benefício nesse caso, e aqui a gente vai ver aqui também sobre a placa de vídeo, né? Então a gente tem a A2000, que é uma excelente placa de vídeo que eu gosto muito, tanto da economia dela, que ela utiliza muita pouca energia, ela tem um excelente desempenho até maior do que uma 3060
em softwares CAD, como a gente viu lá nos testes, mas em softwares como o Lumion, se de repente o desempenho que você precisa mais é em Lumion, softwares assim, menos Revit, é lógico que você vai então para umas placas gamers mais baratas com maior desempenho, 3060, 4070, 4070 Ti, e assim vai. Ou você vai iniciar com uma 3060, como a gente recomendou aqui também, né? Ou também aí uma 3000, ou se você prefere as placas profissionais, que você vai utilizar softwares CAD também, então a 2000, uma 3000, uma a 6000 aí, mas aí vai depender do custo, né? Que vai acabar te limitando, que são placas muito mais caras. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar a A2000 aqui, mas se você iniciasse com uma 3060, estaria ótimo também, ou 4060, dependendo do valor que você encontrar. Então, foi por isso que então a gente ficou então com a nossa A2000, então pelo desempenho dela em softwares CAD e também o consumo de energia. E aqui, nesse caso, eu já tinha ela aqui e vou utilizar mais software, o Revit, do que até o Lumion na utilização. E nesse caso também, continuando, né, a gente acabou escolhendo então aqui um SSD M2 NVMe, esse daqui da XPG. E por que esse? Né? Existem outros mais baratos. É porque é em relação ao desempenho, tanto de velocidade quanto também de durabilidade, né? Dependendo do tipo que você compra, ele vai ter uma tecnologia diferente, ele não vai ter aí um cache, etc., que vai diminuir a escritura nele, então você tem que verificar tudo isso. E nisso você entra no site lá do fabricante no momento da compra, né? E você vai poder verificar, por exemplo, nesse caso, vou entrar aqui no site aqui da XPG e aqui, né, a gente vê qual que é, vamos assim dizer, a durabilidade desse cara aqui. Então aqui você pode ver aqui nas especificações que ele vai dizer aqui, por exemplo, a durabilidade dele em horas, vamos assim dizer, e também o TBW, que é o terabytes gravados, o TBW, então terabytes write aqui de escritura. Então quanto ele aguenta, vamos assim dizer, de escritura antes de começar a dar problema. Então 2960 terabytes. Existe uma continha que depois você pode procurar na internet para verificar. Você calcula mais ou menos quantos terabytes você gasta por dia de escritura, multiplica por 30, que seria o dia dos meses, multiplica por 12, você vai saber por ano, e pega esse valor 2.960 terabytes e divide aí por número de terabytes que você encontrou por ano, você vai saber quanto vai durar aí o seu SSD NVMe, tá bom? Então é assim que você pode calcular e verificar aí se ele vai estar bom para você ou não. Ah, tem 5 anos, tá ok, ele durou 10 anos, 3 anos, então isso é importante. Se você grava muito, né? Você executa muitos renders, ou grava muitas informações, troca muita informação de um HD por outro, etc. Isso tudo vai consumir aí o terabyte dele, né? De gravação, não de leitura. Leitura não tem problema nenhum, mas de gravação ele vai consumindo e aí tem um limite aí. Mas isso daqui é muito tempo. Você vai ficar com ele aí por muito tempo. Então, o melhor custo-benefício aqui que a gente encontrou seria esse daqui da XPG, nesse caso. Então, foi por isso que a gente acabou escolhendo ele. E de 1 terabyte é onde a gente vai gravar, então, nele vai instalar o Windows e também, por exemplo, o Revit, porque na abertura do software vai se tornar muito mais rápida. Os trabalhos que eu vou estar trabalhando localmente nele diretamente para abrir e salvar, tudo muito mais rápido, com uma velocidade aí exorbitante nesse caso, né? Então, continuando sobre a memória RAM, né? Por que a gente escolheu nesse caso aqui essa memória RAM? A gente tem aqui, lembrando aqui nas especificações, né? Vou voltar aqui, não, aqui mesmo dá para ver. Veja que o meu forte de utilização vai ser o Revit, então aqui eu resolvi colocar diretamente 64 GB, porque meus modelos eles são aí de 1 GB. E aí a especificação da própria Autodesk é a utilização, então, quando você tem um modelo de 1 GB, você tem 64 GB de memória RAM. E nesse caso eu recomendo colocar 2 pentes de 32, foi o que eu coloquei aqui, que eu vou colocar. Por que 2 de 32?
porque no futuro, se eu precisar colocar mais 64, eu posso colocar mais 2 de 32 para ficar aí com 128 gigabytes. É lógico que vai ser um futuro distante ainda, porque 64 eu vou ter aí de sobra por um bom tempo. Se você estiver iniciando, ou você estiver executando uma casa, um sobrado, até pequenos edifícios, você pode colocar 16 GB, né? Duas de 8 para ter 16. Mas a minha recomendação mesmo é você iniciar com 32, independente do tamanho do projeto que você está fazendo. Porque aí você coloca dois pentes de 32, dois pentes de 16, você vai ter 32. E no futuro você tem mais espaço para colocar mais dois de 16 para ter os seus 64, tá bom? Por isso que eu recomendo então você iniciar aí, mesmo que seja uma casa, um prédio ou pequenos edifícios, você utilizar aí dois pentes de 16 dando os 32 aí, tá bom? Mas essas são as recomendações que nós vimos lá da Autodesk para isso, e eu já vou iniciar aqui com 2 de 32, seriam 64, tá? Lógico que o custo fica maior, né, nesse caso, mas pelo menos eu já tenho a longevidade aí grande em relação à utilização para 64. Então, nesse caso aqui, voltando para cá, então a gente tem, já falando do processador, na sua placa-mãe, nosso NVMe, SSD, NVMe, M2. Vimos aqui também sobre o porquê aqui da nossa memória RAM, e nesse caso aqui são DDR5, né? Lembrando aqui, porque a nossa placa-mãe é DDR5. Vou voltar aqui e vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos voltar para cá, vou compartilhar aqui minha tela novamente. Vou colocar aqui na minha mesa. E aqui então nós temos, né? Já vimos aqui todos esses itens. E nós temos aqui também o nosso water cooler, que a gente está utilizando esse Gamax LE520. Então, nesse caso, ele vai dar conta bem do nosso i5. Mas se eu tivesse já passando para um i7, um i9, eu teria que já aí pensar em um de 320. Então, nesse caso, já aumentaria o custo também. Então, por isso que a gente manteve aqui no nosso water cooler. Claro, se você tiver problemas além disso, né, tiver um ambiente muito quente e você tiver com algum problema ainda, utiliza muito para render, utilizando múltiplos núcleos, no mesmo i5 você pode colocar também um de 320 também, sem problema nenhum. No caso aqui da nossa fonte, né, a gente recomendou ali uma fonte de 650, se você estiver utilizando uma RTX 3060, 4070, 4070 Ti, você pode utilizar, mas essa aqui, eu tenho uma fonte aqui full modular, né, que aqui são os módulos onde você vai colocar os seus cabos para alimentar o seu computador. Nesse caso eu estou utilizando essa de 1200 porque eu já tinha, mas você pode ter uma aí inferior que vai utilizar ela aí sem problema nenhum, até pensando na longevidade como a gente comentou. Aqui, falando um pouco sobre os outros itens a mais, né? Então, como eu falei, a gente comprou aqui essa pasta térmica, que ela tem 14 de condutividade, que vai ser excelente aqui para o nosso processador. A gente vai ver lá a forma também de aplicar. Comprei um pendrive aqui para instalação do Windows e também, se for necessário, a atualização da BIOS. Nesse caso aqui, a nossa placa já suporta a 13ª geração. Mas se você estiver comprando uma 660 ou outra versão de chip, onde ela ainda não tem suporte, ela suporta o 12º, mas ela pode até chegar na 13ª, mas você tem que atualizar a BIOS. Você vai lá no site da Gigabit, baixa, coloca no seu pendrive, prepara o pendrive especialmente para atualização da BIOS, e essas placas da Gigabit, ela tem aí um QFlash Plus, onde você somente com a fonte de alimentação conectada na placa, mais o USB colocado no lugar especial ali dela, você já atualiza ela sem precisar colocar o processador nem nada. E aí você atualiza a BIOS antes de utilizar o seu processador. Mas não é o nosso caso aqui, só quis comentar isso. E é ideal você ter um pendrive, aí nesse caso, um USB funcionando, nesse caso assim, de maneira correta. Então é bom ter um pendrive aí de qualidade para não dar nenhum bug nesse momento que você estiver instalando, e também na instalação do Windows, nesse caso também. Então, aqui também tem uma cinta aqui, nesse caso somente para organização dos cabos, né? Que aí depois você vai ter uns cabos lá de energia passando atrás, e aí você pode aí deixar esses cabos unidos
sem problema nenhum. Nesse caso aqui a mais, como eu falei, um plus a mais, eu acabei comprando também um teclado aqui da HP mecânico, tá? O meu teclado hoje em dia ele é de membrana e esse aqui é mecânico, né? Quem não conhece o teclado mecânico e de membrana, ele existe um mecanismo ali mesmo. Aqui ele tá lacrado, depois vou abrir ele, mas vamos abrir ele aqui agora. Ele tem uma diferença aí no teclado, né? Ali, ele é mecânico, ele vai fazer mais barulho esse teclado aqui nesse caso. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ele tem as teclas aqui e aqui o mecanismo dele é o mecanismo azul. Então ele é diferente aí do teclado de membrana. Ele tem melhor qualidade na hora da digitação. Depois você pode pesquisar sobre as diferenças entre eles. Mas ele tem uma melhora aí em relação à digitação, a você apertar teclas juntas, né? Ctrl, Alt, Del, por exemplo, e etc. Assim o mecanismo é melhor, superior do que o teclado de membrana. Mas dependendo do seu escritório, né? Se você estiver trabalhando numa sala fechada, é o ideal de membrana, porque esse outro teclado ele faz muito barulho ele em relação às teclas aí, mas eu queria ter um desse também para testar aqui. Eu acabei comprando esse também. Então a gente viu aqui também então sobre a nossa torre, que a gente vai abrir ela no momento aí das instalações. Nós temos ali também o nosso monitor, que depois a gente vai no momento de instalar, que tiver tudo ok, a gente vai utilizar ele aqui também. Então foi por isso, né, a escolha desses componentes aqui, foi por isso da escolha do nosso i5, porque com ele a gente vai ter um clock super alto com apenas 7% a menos do que um i9 para utilização de softwares CAD, por exemplo, o Revit, e nesse caso o custo dele vai ser muito inferior, né, em relação a quase 50% a menos do que a compra se eu fosse comprar todos os itens para atender o i9. Então, será que vale a pena esse 7,5% a mais e gastando 50% a mais praticamente? Ou não, né? Então, fica aí. É lógico que se eu for utilizar todos os núcleos, aí valeria a pena ter aí, no caso, o i9, o Threadripper ou outros, né? Lembrando também, né, que você tem aí excelentes processadores da AMD também, até com custos menores, que você pode chegar no desempenho próximo ao i5 aqui também. Aí é uma escolha só da linha mesmo, AMD ou Intel, que você vai querer. Mas um custo ficou até próximo de alguns deles ali, comparando com o i5, mas o i5 acabou ganhando em números de núcleos e os núcleos de eficiência, eles acabaram aqui trazendo mais benefício. Então, na minha comparação, eu acabei escolhendo o i5, porque na somatória dos núcleos ele acaba ganhando aí do seu concorrente da própria AMD ali nesse caso. É claro que o custo pode ser um pouco menor, mas aqui ele acabou ganhando e eu acabei preferindo ficar com ele, tá bom? Então, é isso, a explicação geral do porquê que a gente acabou escolhendo esse sistema, né? O porquê que acabamos escolhendo esses componentes que estão aqui na nossa mesa, e a gente vai ficar então por uma próxima aqui, onde então eu vou começar a montar aqui um próximo vídeo, uma próxima aula, onde eu vou começar a montar aqui cada um desses componentes, mostrando ele, depois a gente vai ver a instalação do Windows e depois a instalação aí do Revit, como baixar e instalar, tá bom? Então é isso, muito obrigado e nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!